Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1996. E envolve uma jovem que tinha apenas 18 anos, estava no seu primeiro mês na universidade e algo terrível aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistérios, já se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante, deixa um comentário também, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Barry Alexis Bryant nasceu em março de 1978 em Montana, Estados Unidos. Em outubro de 96, ela se sentia no topo do mundo. Aos 18 anos, ela já estava se tornando popular entre seus colegas apenas um mês depois de sua chegada na Northwest College, em Wyoming. Em apenas um mês de faculdade, ela já se tornou querida por todos e assim sempre foi em sua vida. Junto com sua amiga Jessie, as duas estavam muito felizes por começarem a universidade juntas. Agora, elas se sentiam mais livres e queriam aproveitar tudo. Na noite de sexta-feira, 4 de outubro, houve uma festa no campus para os estudantes se conhecerem melhor. Ela e sua amiga Jessie decidiram comparecer à festa. Em algum momento durante a reunião, Barry disse à amiga que iria sair por um breve momento, mas já voltaria. Depois que ela saiu, um jovem se aproximou de Jessie. Seu nome era Levi Collen. Eles já se conheciam e ele estava interessado em Barry e fez algumas perguntas para a sua amiga. A Jessie deixou bem claro que a Barry tinha acabado de terminar um relacionamento e não estava interessada em se envolver com ninguém naquele momento. Mas Collen insistiu e pediu para que Jessie falasse bem dele para a amiga. Ela se manteve firme e disse a ele para deixá-la em paz. Depois disso, o Collen acabou saindo ali, então ela acreditou que o assunto já estava encerrado. Ela conversou com outras pessoas e deixou aquele assunto de lado. Pouco depois da meia-noite, Jessie já tinha retornado há um bom tempo para o seu dormitório. Ela recebeu uma ligação de uma monitora do dormitório vizinho, informando de que Barry havia perdido o toque de recolher. Como era completamente estranho ela desrespeitar as regras, a Jessie pediu ajuda para essa monitora, que telefonou, pois ela acreditou que sua amiga pudesse estar envolvida em algum tipo de problema. A Jessie então decidiu dar uma volta no campus para ver se encontrava sua amiga. Ela olhou nos corredores, do banheiro, em todos os locais, mas não tinha nenhum sinal da Barry. Então ela foi até o estacionamento e lá estava o carro da Barry. Então ela pensou, bom, se ela não está aqui, ou ela saiu a pé por conta própria, ou ela saiu no carro de alguém, e isso poderia ser um pouco preocupante. Quando a mãe de Barry, Sharon, ouviu seu telefone tocar no meio da noite, ela sabia que algo estava errado antes mesmo de atender a ligação. Na ligação, Jessie disse que não conseguia encontrar sua filha. Desesperada, ela ligou para todos os hospitais da vizinhança. Sua apreensão cresceu à medida que ela era informada repetidas vezes de que ninguém que se enquadrava na descrição de Barry estava no hospital. Ao mesmo tempo que estavam procurando pela Barry, algo bizarro aconteceu no campus. O Collen voltou para seu dormitório, mas ele estava coberto de sangue. Seus colegas de quarto ficaram bem chocados com aquilo e perguntaram para ele o que tinha acontecido. Ele disse que acabou se envolvendo numa briga com um homem e ele acabou utilizando a sua faca ali para se defender, mas foi apenas isso que ele falou. Seus colegas ficaram bem desconfiados dessa versão que ele tinha dado e começaram ali a pressioná-lo para ver se ele contava mais alguma coisa, porque aquela história dele não parecia verdadeira. Sentindo a pressão, ele acabou contando que talvez pudesse ter tirado a vida de uma garota. Seus colegas não perderam tempo e foram até uma delegacia. Um pouco depois, Collen foi chamado até o local e contou a mesma história que tinha contado a seus amigos, de que ele se envolveu em uma briga com um homem desconhecido. Os policiais de plantão notaram que o rosto de Collen, assim como suas mãos e antebraços, estavam cobertos de arranhões. Os policiais o pressionaram e ele acabou confessando mais uma vez.
e agora ele disse que tirou a vida de Barry Bryant. Ele alegou que eles se encontraram na festa e concordaram em dar uma volta até uma praia. Uma vez lá, eles tiveram relações sexuais consensuais no banco de trás do carro dele. Quando terminaram, por razões que ele desconhecia, Barry de repente ficou violenta, atingindo na nuca com uma garrafa de cerveja. Ele disse que ficou atordoado por causa do golpe e esfaqueou a jovem em legítima defesa. Acreditando que seria culpado pelo incidente, ele escondeu o corpo dela antes de inventar uma história para explicar por que ele estava todo sujo. Ele então voltou para seu dormitório, onde não perdeu tempo se fazendo de vítima. Quando os policiais perguntaram se ele estaria disposto a levá-los ao local onde tudo aquilo aconteceu, ele concordou e conduzi-los até o corpo da adolescente. Com Colin e os detetives em um carro, eles começaram a vasculhar as estradas na calada da noite em busca da saída que ele descreveu. Quando eles voltaram de mãos vazias repetidas vezes, ficou claro que ele os estava conduzindo em uma busca inútil. Nesse momento, a promotora do condado apareceu e queria falar com Colin. Usando suas técnicas, a promotora Michelle Marker informou a Colin que seu tempo havia acabado. As coisas poderiam ficar difíceis ou fáceis para ele. Era ele quem iria decidir. Percebendo que seus esforços para adiar o inevitável não estavam ajudando em nada, ele levou os policiais para o local exato onde o corpo de Barry estava. Quando encontraram os restos mortais dela descartado em algumas árvores de uma floresta, foi uma visão terrível para as autoridades. Contrariando aquilo que ele tinha dito, que ele agiu em legítima defesa, estava claro que se tratava de um ataque muito brutal. Hematomas extensos no rosto de Barry indicavam que ela havia sofrido vários golpes na cabeça. Vários ferimentos de faca foram encontrados pelo seu corpo, um tão profundo que ela quase foi decapitada. O médico legista determinou mais tarde que Barry foi agredida sexualmente antes de morrer. Suas mãos e braços estavam cobertos de feridas defensivas e suas unhas estavam quebradas. Os resultados provaram o que os detetives já sabiam, que a caloura da faculdade lutou muito pela vida. Quando confrontado com as conclusões do legista, Colin alterou a sua história mais uma vez. Nessa última versão, o que provavelmente é o mais perto da verdade, ele relatou que havia dito a Barry que queria ter relações com ela, mas ela acabou recusando. Apesar de já ser muito tarde e de estarem no meio do nada, ela saiu do carro e seguiu a pé em direção à cidade. Então, ele foi atrás dela, jogando-a no chão e depois a violentou. Embora Colin tenha admitido abertamente ter agredido Barry, ele alegou que nunca teve a intenção de matá-la. Ele justificou suas ações dizendo que só agrediu porque ela se recusou a ter relações com ele e ele não conseguia ouvir um não como resposta. O fato de Barry ter reagido não surpreendeu ninguém que a conhecesse. Sua mãe mais tarde contou que elas haviam feito um curso de autodefesa e ela usou algumas técnicas que aprendeu naquela noite, visto que a palma de sua mão havia algumas marcas causadas pela faca, mas infelizmente não foi suficiente para ela conseguir sobreviver. Após sua confissão, Jesse contou à polícia sobre o encontro que teve com Barry e Colin antes do crime. Os três fizeram um passeio juntos para conhecer melhor o campus. Ela percebeu que havia algo errado com Colin, mas acreditou que era apenas alguma coisa de sua cabeça, mas infelizmente ela estava certa. Durante esse passeio, Colin fez um comentário desagradável, dizendo que acreditava que Barry ainda era virgem. Barry não se sentiu envergonhada e disse que ela era assim e que isso não era um problema. Jesse percebeu que Colin ficou olhando para sua amiga com um sorriso no rosto, o que fez com que ela ficasse muito arrepiada. Embora os detalhes exatos do que aconteceu na festa, na noite do crime, sejam um pouco confusos, o que se sabe é que Colin, que tinha uma reputação de ser bastante encantador, de alguma forma conseguiu falar com Barry e ele conseguiu convencê-la a sair da festa com ele. Como a Barry já conhecia o Colin, eles já tinham conversado em alguns momentos, até fizeram um passeio pelo campus junto, ela acreditou que ele era um cara super legal, que provavelmente ela estaria segura com ele. Então foi por isso que ela decidiu entrar no carro dele e eles foram até aquela praia. Em nenhum momento, provavelmente, ela se sentiu insegura e acreditasse que ele fosse capaz de fazer alguma coisa. Quando a notícia da confissão de Colin chegou ao público, uma jovem telefonou para a polícia para dizer que havia sido vítima de seus atos violentos em 95.
um ano antes do crime contra Barry. A pessoa que ligou explicou que conheceu Colin em um bar e os dois se deram muito bem. Acreditando que ele era alguém inofensivo, ela aceitou a oferta de dar um passeio com ele. Assim que chegaram aos arredores da cidade, o comportamento de Colin mudou. Ele não era mais o jovem estudante universitário, amigável, que foi coroado rei do baile, no baile de formatura no ensino médio. Ele a informou simplesmente que queria ter relações sexuais com ela. Ela ficou, é claro, muito surpresa com essa declaração bem ousada. Ela lhe disse que não queria. Mas mesmo assim, ele sacou uma arma e ordenou que ela tirasse a roupa. Ele então a violou, mordendo seu rosto e braço. Quando o ataque terminou, ele disse calmamente à vítima que a mataria se ela contasse alguma coisa para alguém sobre o que tinha acabado de acontecer. Ela viu o quão terrível ele podia ser, o quão violento, então ela não tinha dúvidas de que ele iria fazer isso se ela falasse alguma coisa. Só quando soube que ele estava sob custódia policial é que ela se sentiu segura o suficiente para se apresentar e contar o que ele tinha feito. Os detetives que trabalharam no caso de Barry viram que ele poderia sair de uma pessoa agradável a um monstro em poucos segundos. O consenso geral era que ele teria matado novamente se não tivesse sido pego. Em 1996, Levi Colin se declarou culpado de 2 acusações de agressão sexual, uma acusação de sequestro agravado e uma acusação de homicídio em 1º grau. Em 27 de novembro, o assassino de Barry foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, praticamente garantindo que ele nunca mais andasse pelas ruas como um homem livre. Ele está atualmente alojado na instituição correcional de Wyoming, onde é considerado um prisioneiro modelo. Garantindo que o legado de Barry de ajudar os outros continuasse vivo, uma bolsa de estudos foi criada em seu nome em 2021, no 25º aniversário de sua morte. O prêmio é concedido a um aluno merecedor todos os anos para ajudá-lo a cumprir seus objetivos para o futuro, um futuro que foi retirado de Barry. Além da doação, na primavera de 2022, o Barry Bryant Memorial Park foi erguido no campus de Northwest College, em Poyle. Um banco dedicado à memória da ex-aluna está exposto com destaque no local. O banco foi desenhado por um dos colegas de Barry. A mãe dela, Sharon, tornou-se uma força a ser reconhecida no campo da defesa das vítimas. Ela viajou pelo país compartilhando a história de Barry e também aproveitou todas as oportunidades que surgiram para chamar a atenção para a ameaça de violência sexual que estudantes do ensino médio e universitários enfrentam todos os dias. Ela faleceu em 9 de agosto de 2023, de causas naturais. A promotora Michelle Marker também é uma forte defensora da causa. Ela observa que é dada muita ênfase no ensino para as garotas sobre como evitarem ser vítimas do sexo oposto, enquanto quase nenhum esforço é feito para educar os garotos sobre respeitá-las e aceitar um não como resposta. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, como a gente viu, ela acreditou nele, confiou nele, ele parecia ser um garoto muito legal, divertido, mas ele tinha um outro lado que com certeza assustava qualquer um. Isso digamos que ele se transformava em questão de segundos ali, como foi visto naquele outro caso daquela vítima que se apresentou à polícia e no caso da Barry. Então, terrível, a gente pelo menos teve um lado positivo nessa história, que ele pegou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, então a gente sabe que ele vai ficar na cadeia lá até o seu último dia. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.